Um prazer estarmos de volta, agora presencial, matando a saudade na nossa casa. E assim vamos iniciar a tarefa doutrinária, inicialmente fazendo a leitura do nosso Evangelho e em seguida a nossa prece. Capítulo 28. Instruções dos Espíritos, dar-se-á aquele que tem. Item 13. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles, nos mistérios do reino dos céus, se cumpre a profecia de Isaías quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14. Vamos então, emanados por essa leitura tão importante para os nossos corações, vamos levar os nossos pensamentos no meio dos nossos corações, no meio do propósito de estarmos aqui nessa tarde, sendo recebidos pelos Espíritos amigos que estão felizes com a nossa chegada aqui no nosso encontro. Pedimos assim que o Mestre amado possa envolver cada um de nós, encarnados e desencarnados, que no momento que nós encontramos aqui nesta seara, a fim de recebermos o pão espiritual tão necessário para a nossa vida, para a nossa vida diária. Se conosco, Mestre Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Informamos que o tema central é a representatividade da Lei de Abril para a doutrina espírita. Hoje, temos aqui como palestrante o nosso querido Luiz Carlos Salles, que vai abordar o tema Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante, o médico do médicos. Passando então a palavra para o nosso irmão Luiz Carlos. Gente, boa tarde. Boa tarde. Que Jesus nos abençoe e esteja conosco agora e sempre. Naturalmente, nós devemos, neste momento, eu que tenho alguns anos, que não venho aqui, depois de décadas vindo, agora bem tarde, dizendo a cadeira do lado direito, o nosso querido ausente, presente, né? Coronel Santa Rita, que sempre ficava na última cadeira de óculos. Então a gente deve começar este retorno. Não é um retorno? Com o coração aberto. Tão aberto até onde possamos abrir e agradecer a Jesus a bênção deste retorno. Ele permitir que depois de todo esse período difícil que todos nós passamos,
incluindo a pandemia, e sobretudo ela, o tempo passou, o lado escuro se foi, e a luz volta a brilhar para este núcleo cristão espírita, reabrindo as oportunidades para todos aqueles que já o conheciam, frequentavam e que estão tendo uma nova oportunidade de retornar a este aprisco, como se for aqui a casa do caminho, da estrada de jogo, que Pedro e Tiago abriram para receber os que passavam pelos caminhos daquelas plagas da Judéia. Que Jesus abençoe os responsáveis pela administração, os que estão empenhados na sua continuidade, e nós outros que aqui chegamos como frequentadores, como beneficiários dos ensinamentos e da energia e vibrações que os espíritos do bem presente trabalham a cada um de nós, que nós podemos colaborar com a nossa parte, convidando um parente, um amigo, para vir conhecer a casa, para ouvir uma palestra, porque todas as palestras são de construção do bem, orientando-nos para uma vida melhor, abrindo os caminhos da nossa consciência. E quando a gente busca alguma coisa ou algum lugar e que repetimos, é porque nos faz bem. E quando alguma coisa ou algum lugar nos faz bem, nós estamos praticando bem em convidar outras pessoas para também gozarem deste bem. E, ao mesmo tempo, trazendo mais pessoas para somarem com nós outros, para que essa energia seja em volume maior, mais pessoas satisfeitas e felizes. Este é um bem que está para cada um de nós fazer. Repetindo, convidar um marido, convidar um parente, um sobrinho, um neto, um filho. Vamos no sábado, vai ter uma palestra, como você tem, é sobre isso e aquilo e tal, e tentar ver se a gente faz com que o bem que a gente sinta proporcione a oportunidade para que outra pessoa sinta. De alguma forma, é um bem que a gente está fazendo. Daí que Jesus abençoe o retorno e que este núcleo cristão espírita dê continuidade ao chegar e ir além do seu meio século, que estará fazendo, agora 49 anos, quase da minha idade, e que Jesus nos abençoe a todos. A nossa querida irmã nos falou sobre o tema, quando ela nos passou o tema,
ela me deu aqui. Como é mesmo? O tema central, a representatividade do mês de abril para a doutrina espírita. Por que é que está dizendo isso? O que houve de fatos, de acontecimentos importantes para a doutrina espírita durante o mês de abril, nos anos os mais diversos. E, como tema específico, seria, ou é, não seria, o Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante, nascido lá no Riacho de Sangue, no Ceará, e que nós iremos abordar como tema específico. E o tema abrangente seria, no caso aqui, a representatividade do mês de abril. Então, o que é que aconteceu da doutrina espírita no mês de abril? No dia 1º de abril de 1858, Allan Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em Paris, na França. A sociedade é considerada a primeira instituição criada no mundo. Isto no dia 1º de abril de 1858. No dia 2 de abril de 1910, nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, o médium Francisco Cândido Xavier, considerado um homem chamado amor, um dos maiores médiuns e divulgadores da doutrina espírita, tendo psicografado mais de 400 obras. Além da psicografia, exerceu a mediunidade de psicofonia, vidência, audiência, efeitos físicos, inclusive com materialização, entre outras práticas. Chico Xavier, como era conhecido, também se destacou como filantropo, caridoso, aquele que faz muito o bem, e humanista, dedicando toda a sua vida às atividades do bem. Daí ele ser considerado o homem chamado amor. Em 4 de abril de 1909, desencarnou o cientista inglês William Crookes. William Crookes era físico e químico, e ele se tornou famoso por ser o primeiro físico da sua época a dissociar os elementos do átomo. E isto no século XIX foi uma grande envergadura na ciência naquela época. O William Crookes, respeitado cientista em toda a Europa, também tomou conhecimento do que estava acontecendo com o nome de mesas girantes, efeitos físicos. Coisas que aconteciam sem se ter uma causa, milagres e até materialização e transporte de objetos. Crookes era um homem da ciência e ele teve a sua curiosidade despertada para saber o que estava acontecendo. Afinal de contas, tudo aquilo estava dentro
da ciência, que ele era tido como um dos mais importantes de toda a Europa. E ele procurou se aproximar desses acontecimentos e se surpreendeu com o que ele viu. Mas ele não queria participar daquilo no meio de grupos já formados, que acontecia constantemente em Paris, como também em outras cidades. Então ele resolveu pesquisar pessoas que eram tidas como sensitivas, que Allan Kardec iria chamar de médium, e através dessas pessoas, geralmente jovens, moças, jovens, ele começou a fazer experiências na área das manifestações daquilo que era chamado o inconcebível, o desconhecido, e que um grupo mais familiarizado dizia que eram espíritos que se manifestavam, o que ele não acreditava. E Crookes, depois de fazer várias experiências, com várias moçoilas, todas elas jovens, ele teve a oportunidade de conhecer uma jovem, Florence Cook, que tinha apenas 15 anos. E essa jovem era dotada de um material energético tão forte, tão potente, de que com facilidade as materializações aconteciam a partir do seu ectoplasma. Então, o que é que fez Crookes? Ele a convidou se ela aceitaria fazer experiências na sua casa, ou seja, a casa dele. Ela disse, tudo bem, para mim, tudo bem. Ele convidou alguns colegas na área das ciências, mandou preparar o seu pequeno salão da biblioteca da sua residência, mandando fechar tudo muito bem fechado, muito bem trancado, para que não houvesse possibilidade nenhuma de fraude. E marcou o dia da reunião e ali estavam alguns pares, amigos e colegas na área de ciência diversa. E estava ali a Florence Cook, aquela garota de 15 anos, sentada, e ele aí começou a fazer um trabalho. E, no início do trabalho, perceberam de que uma espécie de uma fumaça esbranquiçada começou a sair dos seus ouvidos e do seu nariz, das suas narinas, e tomar uma forma de alguém, de um ser. Eles se assustaram, mas fazia parte da experiência, afinal de contas eles estavam ali para enfrentar o desconhecido. E então ele pergunta, quem é você? E aquela forma esfumacenta ou esfumaçada, sem nenhuma consistência de materialidade, diz, pode me chamar de, eu sou King, pode me chamar de Kate King. Kate King, sim. Mas você veio aqui fazer o quê? Se vocês estão querendo fazer uma experiência, como eu acompanho essa jovem, eu estou me pondo à disposição de vocês para provar de que a vida do outro lado é uma realidade, onde eu vivo e a população é muita
muitas, milhares de vezes maior do que aquele de vocês. Aí ele ficou sem saber, ele foi pego surpresa. Ele marcou uma outra reunião e quis testar na parte física. Então ele preparou uma espécie de uma caixa de madeira, forrada naturalmente, e botou ali cera derretida numa temperatura que não queimasse o pé da jovem, mas que fosse mole suficiente para ela, botando o seu pé, ali ficasse marcado o tamanho do pé daquela jovem. E a jovem foi e botou o pé. E depois, numa outra caixa, Kate King, o espírito manifestante que ali estava semi-materializado praticamente, botou o pé dele também na outra caixa. Então ele chegou à conclusão de que não havia como ser um embuste, porque o pé da jovem era 35. E daquela fumaça em forma de alguma coisa era 40. Ele já começou a ter quebrado, a partir daí, aquela sua desconfiança. Mas ele achou pouco. E o que é que ele fez? Ele um dia botou ela num outro local, em outro cômodo, para que o Espírito viesse se manifestar sem a presença dela. Mas ocorre que o fluido, a energia, o ectoplasma vinha da médica. E aí eles ficaram aguardando. Em determinado momento, por baixo da porta, aquela fumaçazinha começou a vir de lá para cá. E ela começou a se formar de novo naquela forma de que não tinha mais como desconfiar. E ele havia feito uma promessa perante os seus conhecidos espíritas, que fazia reuniões outras, de que ele ia fazer essas experiências para comprovar a veracidade ou o embuste, a mentira. E se fosse provado de que aquilo era verdade, como os outros grupos diziam, ele iria dar o seu testemunho. E, em verdade, depois que ele chegou à conclusão de que ali era uma realidade, os fatos eram verdadeiros, ele se deixou sair na imprensa, nos jornais londrinos, numa frase histórica: os fatos espíritas, eu assevero que os fatos espíritas não são apenas uma possibilidade, mas sim uma realidade inconteste. E toda a imprensa londrina publicou, vindo esse testemunho de um dos mais respeitados cientistas daquela época. E, inclusive, ele escreveu todas as suas experiências que ocorreu com ele, com o espírito Kate. Escreveu um livro que tem o nome de Fatos Espíritas, que é excelente, porque é ciência pura em relação à doutrina espírita. E o mais importante é que a casa dele ficou, como era natural, mais ou menos impregnada daquela energia, do ectoplasma da Florence Kuhn, da médium. E lá um dia ele chegou em casa e lá na sua biblioteca, onde aconteceram essas coisas, ele encontrou o quê?
a sua filha, jovinhazinha, sentada no chão junto ao sofá, com o Tiquinho ali brincando, conversando com ela. E ele entrou e disse, mas você aqui? Eu disse, pois é, eu aproveitei ainda a possibilidade e estou aqui conversando e distraindo aqui com sua filha. São fatos que vêm trazer para a nossa doutrina uma realidade, como disse a ele, incontestável. Então, esse é King, o Espírito que deu ao William Crookes a certeza que os fatos espíritas são uma realidade. Aí a gente agora vai aqui para o dia 24 de abril, ainda o mês de abril, em que desencarnou no Rio de Janeiro o escritor, jornalista e expositor espírita, muito, mas muito benéfico, baiano, Deolindo Amoroso. No dia 29 de abril ainda, agora 1909, em Barcelona, desencarnou o médium e escritora Amélia Domingos Soler. No mundo espiritual, por meio da mediunidade de Divaldo Franco, já ditou diversas mensagens doutrinárias e consoladoras. No dia 30 de abril de 1856, Allan Kardec recebeu a primeira revelação de sua missão por meio da mediunidade da senhora Jafé, senhorita Jafé. Outras comunicações viriam em seguida, conforme registrado no livro Obras Póstumas. No ano seguinte, em 1857, no dia também em abril, 18 de abril, Allan Kardec editou a primeira edição do Livro dos Espíritos. Então a gente está vendo o mês de abril como é riquíssimo de ocorrências, de fatos, de nascimentos, de desencarnação em relação a tudo que se refere ao mês de abril. E ainda tem um fato importantíssimo no mês de abril, que eu vou também trazer aqui, e que tem um que não é tão importante assim, mas que para mim, pessoalmente, de uma forma muito humilde, o mês de abril também é muito importante, porque foi o mês que eu reencarnei. Então, para mim, é muito importante. E é muito importante porque do dia 1º de abril até o dia 10, só o dia 4 e 6, de 1º a 10, só os dias 4 e 6 na minha família não teve o crescimento. Porque 1º, 3, 5, que sou eu, 7, 8, 9, 10, netos e sobrinhos meus nasceram do dia 1º ao dia 10. Então, para a minha família, o mês de abril também é um mês muito importante. Mas eu vou contar para vocês, não dei risada não, mas é interessante. Quando eu percebi, mas é tanta gente que nasceu nem do dia 1º ao dia 10. Será que a gente podia fazer o seguinte? Filhos de minha irmã que tem inclusive um casal de gêmeos, filho de sobrinha minha, de neta, que também nasceu nesse dia. Eu disse que 1º a 10 tem 8. O que é que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer o seguinte, convidar os 8 aniversariantes e fazer uma festa só, não é? Então, se é de 1º a 10,
a gente fazia o meio, que era 5, aí eu descobri que era o meu dia, então, de jeito nenhum. Vai me dar muito trabalho, vai desistir da ideia. Né? Vai desistir da ideia. Mas, minha gente, há um fato também muito importante. Dezembro é o mês que se comemora o Natal de Jesus. Não é verdade? Mas a ciência vem evoluindo. Allan Kardec teve a felicidade e a sabedoria de dizer que a doutrina espírita caminhava para o passo à ciência. E em qualquer época que a ciência mostrasse que estava certa num ponto diferente do que pensava o espiritismo, ou que dizia, que o espiritismo iria estar de acordo com a ciência. Por que ele disse isso? Porque a ciência evolui. Quando houve a gripe espanhola, que morreram milhões e milhões, a chamada gripe espanhola, as vacinas para combater a gripe naquela época levaram 9 anos para serem usadas, para começar. Esta pandemia agora, de 2020, com 6 meses, 7 meses, a gente ia ter vacina. Com um ano, a gente já tinha 3, 4 tipos de vacina diferentes. Então, vejam a evolução da ciência. De toda a história da humanidade, a pessoa, o ser, por mais importância que ele tivesse tido, imperadores, cientistas, filósofos, artistas, músicos, em qualquer área do conhecimento da arte, da ciência humana, Jesus, até hoje, continua sendo a personalidade mais estudada, mais pesquisada. E alguns dos pesquisadores mais modernos, alguns, inclusive, que viveram 2, 3, 4 anos na Judéia, agora, recentemente, há 20, 30 anos, pesquisando toda a história de Jesus, está se chegando a uma, não digo conclusão, mas a um raciocínio, de que, em verdade, Jesus, o seu nascimento, não foi de desejo. A Igreja Romana pôs em dezembro, porque, levando em consideração o solstício e a fartura das safras, a colheita das safras, naquele período, propiciava muitas festas. E eram festas que eram verdadeiras bacanais. Era muita bebida, muito sexo, muito desmando. Então a igreja começou a se preocupar, porque cada ano aquilo ia piorando. E aí botou uma data forte, naquela época de dezembro, para contrabalançar com aquelas orgias que aconteciam. E botou o nascimento de Jesus em dezembro. Mas pelas pesquisas que estão sendo feitas de algum tempo para cá, levando em consideração, inclusive, que na época o calendário tinha apenas 10 meses, não 12 como é agora o gregoriano, eram 10 meses. Mesmo porque setembro era o mês 7. Outubro era o mês 8, novembro, mês 9, dezembro, mês 10. Agora, setembro é mês 9. Entraram 2 meses para agradar aos Césares de Roma. Um, a Júlio César, entrou no mês de julho, e outro, ao César Augusto, o Augusto divino, o mês de agosto. Então, depois de estar se estudando tudo isso,
está se chegando à conclusão, alguma coisa já está sendo escrita, de que, em verdade, há uma possibilidade muito grande de que Jesus teria nascido no mês de abril. Então, seria mais um nascimento, este o mais importante, no mês de abril. Mas tudo isso que nós lemos, tudo isso que nós falamos de Chico, de Bezerra de Menezes, agora que eu vou falar, Bezerra de Menezes, no dia 11/4/1900, desencarnou no Rio de Janeiro. Está fazendo 123 anos. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, médico, escritor, jornalista, filantropo, expoente da doutrina espírita, tal, conhecido médico dos pobres. Dr. Bezerra viveu para a pobreza do Rio de Janeiro. Como médico, ele ia onde tinha a dor, onde tinha o sofrimento, tentando ajudar, ter poderes que ele, como médico, não tinha, buscando até poderes políticos, ele foi eleito, se elegeu vereador por 2 vezes. Mas ainda assim, ele terminou desistindo de continuar. Tudo que ele conseguia angariar, ele doava. O que ele ganhava, ele entregava a quem estivesse precisando para comprar os remédios da sua receita, do seu receituário, alimentação e necessidades diversas. Há muitas histórias em relação ao comportamento do médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes. Muitas histórias. Uma delas, inclusive, em que, naquele dia, ele estava muito preocupado, ele já estava 2 meses com o aluguel atrasado, o aluguel da sua casa. A sua família sofria essas consequências do jeito dele ser, da maneira dele ser. Muitos amigos e colegas levavam mantimentos para a sua casa sem que ele soubesse, para ele não se sentir chateado até certo ponto, envergonhado. E então, naquele dia, ele estava preocupado: o que é que eu vou fazer? Eu não tenho, como é que eu vou pagar o aluguel se for despejado e tal? E aí, ele fez as contas das necessidades que ele tinha, orçava em 50 mil réis. 50 mil réis. Era muito dinheiro, porque não tinha nada. E aí ele disse: Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou dizer em casa? E aí veio um jovem e disse assim: o senhor é o senhor que é o doutor Bezerra? Eu disse: sim, isso é que me indicaram o senhor, porque eu estou para fazer um exame para entrar numa faculdade. E meu pai achou que eu estou precisando tomar um curso de alguma coisa. Eu estou com uma relação das minhas necessidades, então me deram o seu nome, que o senhor poderia me preparar, porque estou pensando em fazer exatamente a medicina. Ele disse: não, mas eu não tenho tempo de ensinar, não, mas o senhor diz o tempo que o senhor puder, eu estou precisando, por favor, me ajude e tal. Está certo. Ele disse: e quanto é que é? O senhor vai me cobrar quando? Ele disse: olha, eu não tenho ideia, eu nem pensei nisso, como é que eu vou? Ele disse: olha, é o seguinte, eu trouxe um dinheiro aqui, eu vou deixar para o senhor e já estou adiantando o pagamento. Eu posso começar que dia?
disse, olha, você marca o dia. Então, eu volto aqui para dizer ao senhor como é que eu vou fazer o meu programa de vir tomar um curso com o senhor. Mas fica igual. Não, o dinheiro fica com o dinheiro, não com o senhor. E o rapaz foi embora. Então, a historinha conta de que ele chegou, parou, e aí ele disse, entrou dinheiro. E foi contar, sabe quanto tinha? 50 mil reais. E o rapaz nunca apareceu. O rapaz nunca apareceu. Mas das histórias, muitas que se contam a respeito do Dr. Bezerra de Menezes, uma me toca profundamente. É a história em que ele estava atendendo a uma senhora muito pobre, lá daquela zona mais pobre da cidade, e o filho estava mal. Ela chegou com o menino desesperado, doutor, salve meu filho, pelo amor de Deus. Eu não tenho onde levar, ele pegou a criança e tal. E aí prescreveu uma medicação e disse, vá correndo na farmácia e dê essa medicação a ele e eu vou botar aqui para você a hora que você deve dar, quantas vezes, tal. Ela pegou o papel e disse, doutor, como é que eu vou comprar? Não tenho dinheiro. Mas não tem dinheiro e meu filho vai morrer. E o que é que o doutor Bezerra fez? A única coisa que ele ainda não tinha dado dele, ele tirou do dedo o anel de formatura de velho. E disse a ela, tome, procure uma joalheria, venda este anel e com dinheiro, compre um remédio para salvar o seu filho. Esse foi e é, e será sempre, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Este homem que, quando recebeu de um amigo a tradução do Livro dos Espíritos, que ele, em português, traduzido em português, e ele começou a ler, ele se surpreendeu. Era a primeira vez que ele estava lendo aquele livro, mas não tinha nada de estranho, ele sabia tudo. Ele disse, meu Deus, é estranho para mim, mas, sei lá, no meu subconsciente, tudo o que está dizendo ali eu já sei, eu já sabia. Então, quando a gente volta a Francisco Cândido Xavier, o homem chamado amor, Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, quando a gente bota Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, e tanta gente que passou, e tanta gente ainda está fazendo bem em várias partes do mundo, e nós estamos aqui falando mais do nosso Brasil, é que todos eles se tornaram respeitados, famosos, estudados, discutidos e exemplos porque praticaram muito o bem. Eu vi certa feita uma reportagem de Irmã Dulce, uma repórter, eu a conheci, mais de uma vez já encontrei, perguntava a ela, minha irmã, a senhora sai de noite, em pleno inverno, chovendo, vai lá para o comércio, onde quer que lá para a parte lá da marinha, do porto, onde quer que tenha gente caída no chão, a senhora vai pegar esse povo para trazer, para dar um agasalho. Por que a senhora faz isso? E ela, na sua humildade, sem encarar a jornalista nem a câmera, falando meio de lado, como ela sempre foi um pouco, sempre meio agachada, ela disse, minha filha, olha, eu não faço isso por mim,
Eu faço isso para agradar a Deus. Para Deus se sentir alegre. E aí, quando eu faço algo assim, eu fico alegre porque sei que Deus está ficando alegre pelo que eu estou fazendo. Então ela fazia todo aquele bem e deixou a obra que nós conhecemos. Porque Deus se sentia alegre com o que ela estava fazendo. No mês de novembro, esteve aí, mais uma vez, na mansão, a nossa querida conterrânea Ana Guimarães, não sei se vocês conhecem, espírita, expositora de primeira linha, ela e o marido Guimarães desencarnado. Todo fim de ano eles estavam conosco lá na Mansão do Caminho, fazendo palestras, seminário e tal, também na Federação Espírita. E ela esteve aí como convidada no programa de volta da quinta-feira, onde tem perguntas e respostas. E alguém abordou sobre aquele tema do bem e do mal, citado por Allan Kardec, quando ele pergunta aos espíritos o que é o bem. E os espíritos respondem a Allan Kardec: o bem é tudo que está conforme a lei de Deus. E o que é o mal? É tudo aquilo que naturalmente acontece em sentido contrário, em significado contrário. E aí Allan Kardec, ele próprio, não foi nenhum espírito, ele complementa. Mas também podemos praticar o mal quando podemos fazer o bem e não o fazendo, estamos de alguma forma praticando o mal. Então, eu trouxe a Ana Guimarães, o exemplo dela, porque ela me surpreendeu quando alguém fez essa pergunta para ela. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos sobre o bem e o mal e deu a resposta, aí veio para ela, foi para ela dar a resposta. E ela falou isso que eu falei agora para vocês, que está lá no livro dos Espíritos. Mas ela concluiu a resposta que ela deu, dizendo assim: na verdade, o bem é um comportamento que todos nós um dia estaremos fazendo, porque todos nós temos a nossa parte divina dentro de nós. O nosso eu Deus, o nosso Emmanuel, que significa Deus em nós. E o mal é apenas ignorância. Mas não é a ignorância da pessoa ser mal educada, a pessoa ser grosseira, ser estúpida. Não é essa ignorância. É a ignorância do desconhecer, do não saber quanto é bom fazer o bem. Porque quando a pessoa percebe que fazer o bem faz ela se sentir tão bem, todo mundo praticava o bem. Porque não há nada que seja tão bom quanto se praticar o bem. E aí me veio à mente que há alguns anos eu estava de carro, passando ali pela avenida Tancredo Neves, virei ali pela casinha direita, passei perto do Jornal à Tarde, e subi aquela rampazinha, aquela rua que chegando lá em cima, a gente vira, ou desce direto, ou vira à direita, depois desce e sai no fundo do shopping da Bahia, o shopping Guatemi. E eu fui subindo. Quando eu estava
parte daquela rua, eu vi do lado esquerdo uma pessoa, uma senhora, sentada no chão, com uma outra pessoa sobre o colo dela. Eu achei aquilo estranho, eu diminuí a velocidade do carro, não era tão veloz assim, a marcha do carro, e tinha um carro do lado direito estacionado. Eu estacionei logo atrás, saí e fui ao encontro de ver aquela coisa estranha. Então, quando eu cheguei, estava aquela senhora sentada, com as pernas dobradas para trás, e ela sentada sobre as suas pernas. E no seu colo, ela segurando um senhor de tamanho volumoso, meio forte, tal. E ela, quando eu cheguei, ela disse, pelo amor de Deus, chame uma ambulância, ele está tendo um ataque no coração, por favor, não deixe que ele morra. Ele não... Mas ela estava desesperada para socorrer aquele cidadão. Mas eu vi de que quando ela disse, ele parece que está tendo um ataque do coração, devia ser um cardiopata, naturalmente, e ele não estava completamente fora de si, mas estava bastante movido pelo problema. Ele estava com a mão batendo assim, a mão esquerda dele, já que a direita estava presa no corpo dela, e ele batendo a mão assim, e eu vi que do lado dele tinha uma capanga. Eu acho que vocês conhecem a capanga, agora não tem mais capanga, não é? Tinha capanga de couro, de pelica. A dele era uma capanga de couro cru, meio amarelada, tal, onde se botava os obstétricos, aquele negócio, botava dormente, dinheiro, tal. E aí me veio uma intuição. Se ele estava tendo um ataque do coração e ele estava batendo a mão procurando alguma coisa e a capanga estava do lado, eu disse, esse homem ele tem uma medicação dessa capanga. E me veio logo o nome da medicação. Ele usa Exordil. Ainda existe Exordil até hoje, tem mais de 90 anos essa medicação. Eu tinha há algum tempo trabalhado como divulgador científico de um laboratório lá da Suíça. E tomei muitos cursos, principalmente na área de cardiologia, medicação de cardiologia, e conheci o tal do Exordil. Aí eu peguei a capanga dele, abri, não deu outra. Estava lá o frasquinho do Exordil. Eu abri, peguei um comprimidozinho, grande problema agora é botar embaixo da língua, porque o uso tem que ser sublingual para o efeito ser mais ou menos imediato. E para abrir a boca, abre a boca, e ele abre a boca, tá? E esforçando, tá? Eu consegui com a ponta dos dois dedos meter embaixo da língua dele. Eu disse, agora, eu disse, calma, o remédio vai fazer efeito. E realmente o tempo foi passando, ele foi ficando mais calmo, tá? Daqui a pouco ele, o que é que houve? O que é que houve? Aí se afastou assim daquela senhora, tal. Ela disse, é que o senhor caiu. Ele disse, moça, é que eu sofro do coração, eu tenho um remédio aí. Esse rapaz me chamou de rapaz, eu achei interessante, gostei, adorei. Esse rapaz, ele botou o Exordil aqui, esse remédio. Ah, pois é. Aí ele levantou, aí que eu vi o tamanho, 1,80 m, por aí. Um conjunto de brincar aqui, calça, aquelas calças frouxonas, aquele blusão enorme, e um chapéu de abas redonda, enorme, ele botou na cabeça, mas aquele tipo que eu conheço bem, que eu sou de Cachoeira, sou do interior, não tem mais ninguém aqui de Cachoeira, não é Chico? Então, naquele lado que tinha aquele pessoal rural, tal. Então, eu vi o povo lá no interior, daquelas rocinhas e tal. Aí ele se levantou todo envergonhado, chegou e disse assim, não, agora eu vou me embora e tal. Aí eu perguntei, o senhor está indo para onde? Ele disse, moça, que eu fui ali, não sei aonde, eu não entendi o que ele falou. Agora eu vim descendo por aqui, que disseram se eu descesse aqui e fosse descendo até lá embaixo, eu ia sair no shopping.
E eu no shopping, eu desço pela frente do shopping, pego ali o viaduto, vou para a rodoviária para comprar uma passagem para ir para a minha terra, que minha família está me esperando. Eu disse, vamos fazer o seguinte. O senhor não vai, depois do que passou, não vai andar daqui, passar todo esse pedaço de rua, passar pelo shopping, pegar a cidade. Eu vou levar o senhor na rodoviária. Ela disse, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu vou levar ele na rodoviária. O senhor vai comigo, não vai? Quando ela disse assim, o senhor vai comigo, não vai? O rosto daquela senhora estava transparecendo luz, totalmente lúcido. A alegria que tomava o seu rosto, os seus olhos, pareciam duas pepitas verdes, alegres, felizes. Eu fiquei tocado pela alegria, pela felicidade de ela ter conseguido, quando ela disse, quando ele levantou, ela falou comigo baixinho, eu acho que nós salvamos ele. Eu falei, olha, uma senhora. Ela subiu. Então, aí que eu percebi, era uma senhora que estava numa roupagem que a gente chamava, o povo chama, de roupas finas. Era uma senhora de aspecto de alta sociedade. Ela sorria, o rosto dela todo sorria. Ela pegou no braço dele e disse, vamos, que eu faço questão de levar o senhor, botar o senhor no ônibus, que eu quero ter a certeza que hoje o senhor vai estar com sua família. E aí se dirigiu aquele carro que eu estacionei atrás, era o carro dela, o carro importado. Aí eu disse a verdade. Uma senhora, possivelmente de muito recurso, uma sociedade, alta sociedade, mais uma pessoa do bem. Não pensou duas vezes, viu o homem caindo, ela correu na hora, foi ampará-lo, botou no seu colo e agiu como se fosse uma. Este é o Deus em nós. Nós nascemos para praticar o bem. Quando um dos discípulos de Jesus disse, Senhor, nós somos tão ignorantes, somos tão incultos, como é que a gente pode ganhar o reino dos céus? Em verdade, eu vos digo que o reino dos céus está dentro daqui. Deus está em nós. Nós somos uma partícula divina que Deus deixou sair dele para que, como Espírito que Ele é, nós fizéssemos a nossa caminhada, o nosso curso evolutivo. Nós que começamos como simples e ignorantes, uma emissão de energia simples e ignorante, passamos pelos automatismos da vida, milhões de anos, adentramos a fase dos instintos, que o nosso cérebro base foi criando. Passamos pela fase dos instintos que ainda estão em nós. Ainda precisamos trabalhar este lado animal instintivo que está em nós, para que o sentimento do amor, da fraternidade, da convivência fraterna e do bem esteja para todos nós, como já foi percebido por Francisco de Assis, Dr. Bezerra de Menezes, por Irmã Dulce,
E tanta gente espalhada pelo mundo, os médicos sem fronteiras, e tanta gente que faz o bem. Pensemos nisso. A nossa origem é Deus. É o divino. Pergunta número 1, deu livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos Espíritos superiores: quem é Deus? E eles respondem: ele é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E a ciência prova a existência de Deus? Prova. Porque a ciência vem nos informando já há muito tempo. Bem no século XVII, Isaac Newton já nos dizia sobre a lei de causa e efeito. Não há efeito sem causa. Toda causa gera um efeito. Se nós estamos vivendo num mundo que foi criado, é um efeito. E se é um efeito, é uma causa. O que seria essa causa? O Criador. Então, este Criador, Deus, está nas suas criações e nas suas criaturas. Nos momentos difíceis, doridos, pensemos em Deus. Busquemos Jesus quando se diz caminho, verdade e a vida. Quando estamos zangados, aborrecidos, contrariados, busquemos Deus. Quando estamos alegres, satisfeitos, passamos um dia ótimo à noite, agradeço, meu Pai, meu Deus, o dia que eu passei, a paz que eu senti, a alegria que a vida deu. A doutrina espírita nos convida a esses raciocínios, a elaborar esses pensamentos e levar isso na prática. Porque, em verdade, nós estamos humanos. Não somos humanos. Nós somos espíritos que estão ocupando o corpo por um período para trabalhar a nossa evolução. Daí, agradecer a Deus o dia que tivemos. E um dia estaremos na nossa morada eterna, do outro lado, felizes, porque a encarnação que Deus nos proporcionou, nós a aproveitamos e dela levamos boas lições. Que Jesus nos abençoe, esteja conosco, agora, hoje e sempre. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desamadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua
veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz.